Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e seus respectivos familiares, entes queridos, vizinhança, amigos, enfim, que você seja a própria bênção. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer fazer de você a própria bênção, que quer dizer o seguinte: onde quer que você vá, onde quer que você trabalhar, aonde quer que você esteja, você será a própria bênção. Em casa, primeiramente, na família, no trabalho, na escola, onde quer que você vá, você seja a própria bênção. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, essa vontade de Deus não vai se realizar enquanto não houver uma concordância sua para com Ele, porque Ele dá a dica para que você seja a própria bênção. Porém, tem um custo, tem um preço a pagar. O preço é o sacrifício. Jesus falou isso de uma forma muito clara, transparente, que muita gente não entende e até despreza. Porque ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas preferem buscar primeiro o reino deste mundo. As pessoas preferem buscar primeiro o reino da terra. Dinheiro, sucesso, conquistas materiais, conquistas emocionais. As pessoas procuram primeiro resolver os seus problemas terrenos, para depois, então, se houver tempo, então elas venham buscar o reino de Deus. É claro que isso não vai acontecer. O que o Senhor Jesus fala aqui é que a gente tem que priorizar o reino de Deus dentro de nós. Esse é o primeiro grande mandamento. O primeiro grande mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, pensamentos. É tudo. Quer dizer, Deus cobra a fidelidade, a lealdade nossa em primeiro lugar. Primeiro lugar. Nós temos que colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro do que os pais, do que os filhos, do que a esposa, o marido, o noivo, a noiva, namorado, namorada. Primeiro do que tudo. Primeiro do que a profissão, primeiro do que o sucesso. Primeiro do que tudo, primeiro o reino de Deus. Quando a pessoa, então, alcança o reino de Deus, isto é, quando ela se permite, ou ela permite que o Senhor Jesus Cristo venha fazer parte da sua vida, venha reinar dentro dela, então ela está priorizando o reino de Deus e não o reino deste mundo. Porque os que buscam primeiramente o reino deste mundo, ou o reino desta terra, com certeza se frustram, porque sem o reino de Deus, a pessoa pode conquistar o mundo inteiro, mas o que adianta se ela vai perder a sua alma? Porque todas as conquistas que se conquistam aqui na terra ficam por aqui, mas a conquista que se
que se alcança, que se conquista, que é o reino de Deus, faz a pessoa a própria bênção. Então, onde quer que ela vá, ela é a própria bênção. Ela tem paz, ela é alegre, ela é uma pessoa livre, ela é uma pessoa abençoada, bendita, onde quer que vá, more na cidade, no campo, no deserto. Não importa onde ela for, ela será a própria bênção. Por quê? Porque ela priorizou o Espírito de Deus. Ela deixou o seu ser, o seu corpo, ser o templo, a morada do Altíssimo. Ela se permitiu que o Espírito de Deus fizesse do corpo dela a sua morada. Então, com isso, o Espírito Santo vai conduzi-la aos pastos verdejantes. É por isso que o salmista, o rei Davi, disse que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que ele diz que nada me faltará? Porque o Senhor é meu pastor, quer dizer, o Senhor é o Senhor da minha vida, da minha alma. Ele é o Senhor do meu ser. Ele é o primeiro na minha vida. Então, porque Ele é o primeiro na minha vida, Ele vai me conduzir para os pastos verdejantes. Agora, é verdade também que muitas pessoas, apesar de serem religiosas, caridosas, pessoas bondosas, que não fazem mal a ninguém, mas têm vivido uma vida no inferno. Por quê? Porque, apesar delas fazerem a obrigação delas, que é ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa de fé, ainda assim elas não priorizaram o reinado do Senhor Jesus em espírito dentro delas. Elas não têm o Espírito Santo. E porque não têm o Espírito Santo, apesar delas falarem línguas, elas não têm o Espírito Santo porque elas buscaram primeiro o reino desse mundo. E não tem como. Ou você tem o reino deste mundo dentro de si, ou você tem o reino de Deus dentro de si. E quem faz a escolha é você. Você que faz a escolha. Jesus então disse: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que o mundo tem, todos os seus benefícios, vêm depois. Mas primeiro, o reino de Deus dentro de você. É o caso que aconteceu com o seu Betel. O seu Betel, esse senhor, conduzia o louvor na sua igreja. Ele não era pastor, mas ele conduzia o louvor na sua igreja. Ele tinha uma banda na igreja, ele conduzia uma banda, ele tinha um ministério de louvor. Ele louvava a Deus com a sua boca, mas o seu coração estava longe do Altíssimo. Estava distante, infinitamente distante de Deus. E por conta disso, veja o que era a sua vida e o que aconteceu depois que ele entendeu que o primeiro na vida dele tinha que ser verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Ele não poderia louvar o Senhor Jesus sem ser dirigido, conduzido pelo Espírito do Senhor dentro de si. Muito legal, né? A gente só pode adorar e louvar. O nosso louvor só tem valor diante de Deus quando ele é conduzido pelo Espírito Santo. Se não há o Espírito no louvor, o louvor não vale nada. São apenas palavras vazias, jogadas ao vento. Vamos ver a história do seu Betel e nós voltaremos já já. Meu nome é Nilson Betel Melo. Hoje eu sou empresário, né? Tenho 51 anos. Vivi no Egito chamado religião. Eu fui de uma denominação só 27 anos. Eu tinha uma banda, eu tocava, eu cantava, fazia tudo lá, mas saía dali da igreja, era só aquele momento dentro da igreja ali, saía dali, tudo dava errado, tudo.
E depois eu me casei lá dentro da igreja e vim lutando, pelejando, e era um religioso, achava todo mundo errado, eu era o certo, mas a minha vida era uma desgraça. Casamento era uma desgraça, o trabalho era uma desgraça, tudo que eu tinha só dava para trás. O meu nível de conhecimento bíblico era altíssimo, porque eu li a Bíblia muito, eu discutia a Bíblia com todo mundo. Se você falasse um versículo, eu sabia onde ele estava, o endereço de cor e salteado. Eu era brigão na rua, eu era mal educado, eu andava armado, se precisasse dar um tiro eu dava, eu brigava com todo mundo, ninguém da família gostava de mim, ninguém me recebia em casa, ninguém me dava moral. Todo mundo achava eu o maior fracassado, o maior falso que existia, porque na hora de pegar meu violão, a minha guitarra e tocar lá na frente da igreja e falar bonito e colocar uma gravata e dar uma palavra bonita, esse aí eu era o bom, esse aí eu era. Mas viver lá fora, aí era outro problema. A religiosidade te traz uma casca tão grossa, tão difícil na vida de você, entender. Porque eu achava assim, eu já me converti, eu já levantei a mão, eu fui lá na frente, então eu fazia as outras coisas do jeito que eu queria. Como eu era um religioso, eu levava o dízimo relaxadamente, né? Eu entregava, não entregava, entregava uma parte, fazia uma negociação com Deus, entregava envelope pela metade, pagava, quando eu conseguia pagar a parte das contas, entregava um dízimo. E assim, eu não tinha compromisso, eu não tinha responsabilidade com o dízimo. Até porque eu só queria colocar meu nome naqueles painéis lá, assim, ó, dizimista, tal. Eu era super fracassado, eu era um crente fracassado mesmo. Porque, olha, se eu montasse uma frutaria para vender banana, falia. A gente devia R$1.100.000. Aí eu fui para umas igrejas chamadas Igrejas Renovadas. Meu Deus, aí começou a peregrinação feia, porque lá eu conheci o pessoal da profecia, né? Olha, eu vou te... Abre a mão. Aí você estava orando, e aí falava assim, ó, abre a mão, a chave do carro na tua mão. E esses carros nunca vinham, essas casas nunca vinham, essas fazendas nunca vinham, essas empresas nunca vinham. E ainda foi mais, acho que uns 12 anos, sei lá, nessa mesma situação. Sabendo uma coisa? Religião nenhuma, igreja nenhuma, não vai dar certo. Igreja Universal, eu tinha ódio, eu tinha pavor. Se alguém viesse falar para mim da Igreja Universal, vamos na Igreja Universal, vamos fazer isso aqui na Igreja Universal. A Universal tem fogueira santa, a Igreja Universal faz campanha para isso. Disse, não, eu cortava, não aceitava, não ouvia, eu não dava moral. E a minha esposa ficou desnorteada, porque a família dela era daqui do sul do Goiás, do centro-oeste do Goiás, e a gente morava no norte, ela não tinha ninguém lá. Aí a vizinha chegou nela e falou assim, tu vai para a Igreja Universal comigo. E ela era religiosa, né? Aí ela foi na Igreja Universal com essa vizinha amiga. Quando chegou lá, o pastor, era fogueira santa. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Eu acho que quem chega na igreja na fogueira santa arrebenta. Em suma, aí ela pegou e levou o envelope. Ela ia para a igreja à noite, ela ia de manhã, meio-dia à noite, lutando, pagando preço por mim, mas o religioso aqui achava que era o gostoso, que era melhor do que todo mundo e eu não precisava de mais de igreja, né? Eu estava salvo, eu tinha levantado a mão, essas coisas todas. Aí um dia ela chegou no pastor e falou, pastor, temos que orar, o senhor tem que ir lá em casa orar pelo meu marido, ele não quer vir na igreja e tal. Ele falou assim, dona, é o seguinte, eu não vou não. O senhor Betel tem 40 anos, conhece a Bíblia mais do que eu, sabe tudo de religião, ele não vem na igreja porque ele não quer. Vou dizer uma coisa para a senhora, a igreja não vai fechar porque ele não vem não, dona. Quem precisa de Deus é o seu Betel, não sou na igreja não. Ela chegou diferente e não brigou. Eu falei, oxê, tu não vai brigar não? Você chega brigando, enchendo o saco para ir para a igreja. Ela falou assim, não vou brigar com você mais não. O pastor falou que eu chamei o pastor para vir orar. Ele falou assim, não, deixa o seu Betel tomar a decisão dele. A igreja não vai fechar se ele não vir. E falou para mim tudo, né? Aí eu falei, beleza, faz um favor para mim. Volte lá, fala para o pastor que agora eu vou e nunca mais eu saio. Eu estou me entregando para o Senhor Jesus nesse momento. Aí eu fui conseguindo quebrar aquela casca da religiosidade. Aí eu falei,
eu escutava falar do Espírito Santo, a busca do Espírito Santo. Aí um dia eu falei para mim, eu não tenho Espírito Santo, ainda não mudei nada, minhas atitudes não mudou, eu preciso. E aí eu falei um dia para ele, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, fala comigo, eu já orei tanto nessa vida e minhas orações não passaram do teto. E eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter o Senhor na minha vida. Eu preciso ser um bom pai, eu não sou um bom pai, meus filhos têm medo de mim, a minha esposa tem medo de mim, minha vida não muda nada. E ele veio na minha vida, sabe, eu vi algo dentro de mim que eu não acreditava que existia. As minhas atitudes, o amor pela minha esposa, pelo meu filho, pelos meus filhos, as meninas, a visão diferente do mundo, né? E eu comecei a olhar a Fogueira Santa com os olhos maravilhosos. Aí a gente fez uma Fogueira Santa com a nossa empresa. A gente pegou o envelope, o dinheiro de pagar a energia, R$18 mil, e pegou a conta de luz. Ajoelhou eu e minha esposa na nossa cama, assim, e botamos o dinheiro em cima, o envelope e a conta de luz. Se pagássemos a conta de energia aquele mês, a empresa sobreviveria mais um mês, né? Ou se colocássemos o dinheiro no altar, a empresa falia, porque o insumo maior da nossa empresa era a energia, né? Subimos no altar com toda a fé, crendo que alguma coisa ia acontecer. Aí o que acontece? Fomos embora. Quando foi segunda, terça, quando foi quarta, a funcionária ligou e falou assim, ó, Celpa veio aqui, a energia cortou a energia, acabou. Aí tinha um concorrente, um cara cheio da grana, que era o meu maior concorrente, que brigava comigo. Eu baixava o preço, ele baixava mais ainda para poder ele me quebrar. Ele disse que só ia me ver quebrado. Aí ele me ligou, falou assim, ô Betel, quer vender aquela trenheira tua lá? Foi vendo, quanto? Eu falei, eu quero tanto. Ele falou assim, tá bom, eu te dou um caminhão, eu te dou um trator, eu te dou mais não sei o quê, e te dou mais não sei o quê, mais uma outra caminhonete, e tu divide para mim o restante em 10 vezes lá, no cheque. Tá feito. Tá feito. Peguei o caminhão, encostei na porta, peguei esses cheques, eu falei, meu Deus, olha o tanto de cheque aqui, que coisa maravilhosa, né? E as coisas foram crescendo. A gente morava numa casa que quando chovia, o esgoto vinha e entrava dentro da cozinha, ficava na meio da canela, que a cozinha, o esgoto vinha. A gente morava nessa casa. Aí a gente já mudou para um apartamento grande, bacana. Aí depois Deus foi mudando, e a gente foi continuando fiel, mantendo firme e fiel. A minha casa é uma casa maravilhosa, é uma mansão, posso dizer que é uma mansão, porque é poucas pessoas que têm uma casa que tem piscina no primeiro andar, tem piscina embaixo, nunca nem entrei naquela piscina do primeiro andar lá em cima, lá, não sei nem para que serve aquilo. É assim, é uma mansão, a minha casa é muito gostosa, eu uso os melhores carros, a minha esposa anda numa Mercedes-Benz, né? E eu ando na melhor caminhonete do mundo. Mês passado, a minha esposa tinha um maior sonho de conhecer o Egito, literalmente o Egito, né? Ficamos 15 dias no Egito, fizemos mergulho no Mar Vermelho, lá onde o mar abriu. Eu mergulhei lá o mês passado, comendo do bom e do melhor no mundo inteiro. Eu aprendi, dentro das religiões que eu passava, amar a religião sobre todas as coisas, que eu não amava a Deus, né? Eu acho que eu amava a religião sobre todas as coisas, era religioso. Na Universal, eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu aprendi a colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, eu aprendi a depender dEle, sacrifício. Hoje, eu vou para o altar com muita alegria, eu não vou negociar, porque eu aprendi a usar a fé inteligente, que é o sacrifício, né? Hoje eu sei o que é o sacrifício, porque eu conheço a palavra, não apagou da minha mente, eu conheço a letra da palavra, mas eu conheço a letra do sacrifício. O altar é tudo. O altar é tudo para mim, porque foi ali que eu nasci. A Fogueira Santa é o ápice dos sacrifícios.
Você sabia que neste exato momento, centenas de pessoas morreram no mundo? Pois é, 105 pessoas morrem em média no planeta, por minuto. Muitas pela avançada idade, outras por doenças, mas a grande parte pegas de surpresa. Homens e mulheres cheios de planos para 2020 e que repentinamente tiveram suas vidas interrompidas. O maior plano que devemos fazer nesta vida é no futuro da nossa alma, pois a partir do momento em que ela se descola deste corpo, terá uma eternidade pela frente, com Deus ou sem Ele. Nesta quarta-feira, participe da Noite da Salvação. E invista naquilo que realmente é mais importante do que tudo. Às 10 horas, 15 horas e às 20 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais próxima de você. Não brinque com a sua salvação. É verdade, não brinque com a sua salvação. Nós estaremos tratando desse assunto do reino de Deus, a salvação, que é o reino de Deus, nesta quarta-feira. Nós não estamos falando em reino deste mundo, nas conquistas desse mundo. Nós estaremos falando da conquista da salvação eterna, porque você sabe, e as notícias mostram aí diariamente pessoas que têm morrido prematuramente, crianças, jovens que foram pisoteados naquele baile funk de sábado para domingo. Foram pisoteados e 9 crianças foram mortas. Não esperavam aquilo. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos trabalhar no sentido da sua alma. Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem certeza da sua salvação, é porque você não é salvo. Porque quando a pessoa é salva, ela tem certeza, ela não tem dúvida. E mais, ela tem o Espírito de Deus. Ela tem o Espírito de Deus. Porque quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Ele. É o que diz o apóstolo Paulo lá, Romanos capítulo 9, capítulo 8 e versículo 8, se eu não me engano. Então, nesta quarta-feira, às 8 da noite, nós estaremos com vocês aqui no Templo de Salomão. Nós vamos, então, agora, mais um testemunho do poder de Deus, da fogueira santa, que foi o caso dessa cirurgiã dentista, que conheceu o poder de Deus através de uma fé inteligente, uma fé sábia, uma fé que funciona e traz aquilo que a gente quer. Vamos assisti-lo. Meu nome é Marciana Canto Peçanha, eu tenho 37 anos e sou cirurgia dentista. Eu comecei a trabalhar muito nova, aos 12 anos, e eu sempre tive um sonho de ser uma dentista. Quando eu terminei a minha faculdade, eu não tinha condições financeiras alguma. Eu não tinha aonde trabalhar e muito menos um valor para montar um consultório, uma clínica odontológica. Até que começaram umas dores de cabeça muito forte. Todos os dias eu sentia dor de cabeça, mal-estar. A minha visão, ela ofuscava. Isso foi se agravando. Fui ao médico, foi solicitado alguns exames e eu fui diagnosticada com trombose venosa cerebral. Ele me explicou que todos os dias o meu cérebro pingava um pouquinho de sangue e se eu não tratasse isso, a trombose ela poderia dar um AVC e até mesmo podendo levar a convulsões, a cegueira e até mesmo a óbito. Ali começou o meu verdadeiro Egito. Eu não tinha mais prazer em nada. O que eu mais amava em fazer era reconstruir sorrisos, deixar o pessoal satisfeito
e eu não enxergava mais. Aí já estava praticamente me sentindo escrava da doença, mas que, como eu já acordava com ela todos os dias, parecia já familiar. Então, um mau humor terrível, problemas financeiros, várias dívidas, quase tive que entregar o meu carro que era financiado, e outras dívidas que começaram a ser geradas ali. Eu via praticamente impossível. Cheguei a um momento a desacreditar de tudo. Quando eu cheguei na Igreja Universal, nós estávamos na campanha da Fogueira Santa. Não conseguia enxergar o pastor em cima do altar. Eu só ouvia as vozes dele, mas enxergá-lo, eu só enxergava um vulto. E eu ouvia do altar que a minha situação ela poderia ser mudada por completo. O 100%, se eu me entregasse, se eu me lançasse 100% a Deus. E foi isso que eu fiz. Eu me recordo de uma consulta que passei com o meu médico e ele me deu uma lista de medicações a tomar. O tratamento seria feito por 6 meses, mas eu não aceitei. Eu levei o receituário como respeito, porque é o profissional da área da saúde que estava me atendendo. Mas eu fui direto para o altar. A voz do altar, ela era muito mais forte do que a medicina. Eu cria 100% que eu ia receber minha cura por completo. E disse ao meu pastor, é tudo ou nada. Eu creio na minha cura por completo. Desci do altar, crendo na minha vitória, que eu tinha certeza que eu tinha feito o meu melhor ali. Como eu acordava todos os dias já com aquela dor de cabeça que incomodava muito, você já acordava mal-humorada. Certo dia eu acordei sem ela. Segundo dia, terceiro dia, 15 dias eu sem a dor. Quando deu 2 meses, eu esperei 60 dias sem as dores. Aí eu pude testemunhar. Eu vi uma resposta tão concreta. Deus restituiu tudo aquilo que eu tinha perdido. Então eu queria assim conhecer a Deus no mais oculto, na mais profundidade do meu ser. O Espírito Santo assim ele transformou a minha vida do jeito que ele entrou. Tudo aquilo que era sujo, que era impuro, que era profano saiu de dentro de mim. E os dons do Espírito Santo começaram a fazer parte da minha vida. Então hoje eu sou uma pessoa realizada, completa, e eu e o Espírito Santo nós somos amigos íntimos. Hoje eu posso dizer que eu sou amiga de Deus. Vieram outras fogueiras santas que fez com que alicerçasse a minha fé, que eu crescesse cada dia mais espiritualmente. E começamos daí nas conquistas materiais. Aí nós conquistamos, para quem não tinha consultório para trabalhar, conquistei a minha primeira sala comercial, que hoje é minha, fica no centro da cidade. Eu tenho 5 profissionais que trabalham juntamente com a gente, comigo. A gente faz todos os procedimentos que a odontologia nos permite. Conquistamos a nossa casa, que é avaliada em 1.200.000. Temos os nossos carros na garagem. Minha filha tem uma vida próspera e abundante em colégio particular, faz praticamente tudo aquilo que ela deseja. Hoje o altar ele significa o meu tudo, é meu alicerce, é o meu tudo. Eu não consigo viver mais sem esse altar. E entra fogueira e sai fogueira, a gente nos lança por completo. Hoje eu venho agradecer ao altar, ao Deus Todo-Poderoso por tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Mas de que me valeria ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Então, o que mais hoje eu prezo é o meu encontro real com Deus, é a minha salvação. Porque tudo conquistado é importante para mim, mas a minha salvação não tem preço. Eu poder, se eu fechar os olhos hoje, eu saber que eu vou encontrar com o meu Senhor e poder ganhar almas nessa terra para Ele. Qual o nome da senhora? Marinalva Silva. Dona Marinalva, qual o primeiro problema que fez a senhora chegar aqui? A família destruída e a minha filha cega. Sua filha era o quê? Cega. Cega. Quantos anos? Ela tinha 13 anos. Ela tem quantos anos hoje? Hoje ela tem 21. A filha dela estava
Cega. O que é que o médico falou? O médico falou que não tinha jeito, que ele ia ficar cega pro resto da vida. O médico falou que não tinha, que ela ia ficar cega pro resto da vida. O que a senhora fez? Aí eu bati na mesa do médico, eu não aceito. Com Deus que eu sirvo, eu não aceito. Aí saí, ele falou que não aceito. O senhor vai ver. O que a senhora fez? Aí eu fui pro altar. Como foi? Eu fiz o sacrifício por ela. Eu peguei todas as minhas roupas, tudo que eu tinha e vendi, fiz no bazar. Foi uma fogueira santa. Foi uma fogueira santa. Quando eu cheguei, estava na fogueira santa. Eu observava bem o que o pastor estava falando. Digo, se o que ele está falando é verdade, eu vou fazer. Então vai acontecer. Aí eu fiz tudo. A senhora creu na promessa. Criei na promessa. Mesmo o médico dizendo, olha, não tem mais jeito, não vai enxergar mais, a senhora veio para o altar. Vim pro altar. A senhora não tinha condições de fazer o voto. Não tinha condição. A senhora foi vender o quê? Eu fui vender roupa. Fiz um bazar de roupas. Fez um bazar de roupa. Foi. Vem aqui, filho, por favor. Aí a senhora fez o sacrifício por ela. Por ela. Você não enxergava? Não, de jeito nenhum. Nada. Nada. Como é que pode? Hoje você enxerga? Enxergo, graças a Deus. Usa óculos? Não. Olha só, a senhora fez um sacrifício por ela. Só por ela. Como que a senhora subiu no altar com ela? Eu subi com ela segurando aqui. Ela babatando, eu segurando, subindo ela. Vambora. Subi com No ela. dia dela cumprir o voto dela, subiu com a filha, não enxergando, a filha balançando. Balançando. E era mãe devagar, digo, não, vou de com força. A senhora colocou, tá vendo? A senhora colocou o sacrifício no altar. Quando desceu? Quando eu desci, já desci com a resposta. Logo eu falei para Deus, meu Deus, eu estou sendo fiel no dia certo, então quero a resposta agora. E aí? Quando eu desci, eu pisei na cerâmica do altar. Aí ela, mãe, eu estou vendo tudo. Aí eu perguntei, que cor é a camisa do pastor? Ela é vermelha. Tá vendo? No mesmo dia que ela fez o sacrifício, a filha já desceu. A senhora conseguiu juntar quanto nessa venda? R$450. Foi o sacrifício dela. Venceu um problema, mas tinha outro. Qual era o outro? Tinha outro. O outro era o marido, que bebia cachaça todo dia e me batia. Todo dia esse homem me batia, todo santo dia. Apanhava todo dia. Apanhava todo dia. Ele amarrava uma corda no meu pescoço e saía arrastando no meio da rua como se arrasta um bode. Tá vendo a humilhação que ela passava? Aí a senhora falou, peraí, eu já sei o caminho. Eu já sei o caminho. Se Deus curou ela que ela segue, então para libertar ele, é só subir no altar com fidelidade. Então eu vou O subir. que a senhora fez por ele? Aí eu fui trabalhar, fazendo faxina, fazendo bico, juntando coisa na rua e vendendo. E consegui o sacrifício de R$2.000. Aí botei no altar. Subi no domingo de manhã. Quando foi na segunda-feira de noite, ele disse, eu quero ir mais tudo. Vamos embora. Tá vendo? Subiu no altar domingo pelo marido que fazia o que com ela? Batia, amarrava uma corda e saía. Olha que humilhação. Como se fosse um bode no meio da rua. Como se fosse o quê? Como se fosse um bode, quando a gente pega para matar. Animal. Um animal. Ele arrastava no meio da rua. E o povo, rapaz, solta essa mulher. Mulher, larga esse homem. Será esse que homem foi fácil para ela isso? Subiu no altar domingo. Segunda-feira ele falou o que para a senhora? Eu quero ir para a igreja contigo, vamos embora. E ele está onde hoje? Hoje ele está na obra de Deus. Hoje ele é o quê? Obreiro. Obreiro da igreja. Olha a força do sacrifício. Olha a força do altar. E teve mais outra coisa, o que é que foi? Teve mais outra coisa. Porque eu disse, meu Deus, agora eu quero uma casa. Só não tinha Não casa. tinha casa, eu morava dentro de um buraco. Olha só. Humilhada Morava mesmo. humilhada. Humilhada. Quando chovia em cima, molhava embaixo. Chovia em cima, molhava embaixo. Aí tirava os meninos, afastava para não molhar aqui, molhava aqui. E era um fole, vira e mexe. Eu disse, meu Deus, eu quero uma casa. Aí Deus me deu a casa. Aí eu digo, não, porra, agora eu quero outra coisa. Agora eu quero trabalhar para mim. Quer dizer, cada fogueira santa, Cada fogueira santa. Deus foi abençoando a senhora. Foi abençoando. Curou a filha, Curou a filha, libertou o marido, libertou o marido. lutou pela casa. Lutei E pela a senhora casa. trabalhava de empregada. Eu trabalhava de empregada numa loja. Aí a minha patroa falou assim, Marina, engraçado, tu é dizimista da Igreja Universal, dá o dízimo para o Edir Macedo, mas tu trabalha para mim. Aí eu olhei para ela, já estava mesmo revoltada, pingo da meia-dia, não tinha almoçado ainda. Aí eu digo, dona Renata, peguei esse na mão dela. Muito obrigada. A senhora pensa que a senhora me ajudou, a senhora abriu a minha visão. E hoje eu trabalho para mim, para a honra e Só glória. se revoltou. Me revoltei. Aí veio pro altar. O que a senhora fez? Aí eu coloquei todo o salário que eu tinha guardado, dos 4 anos de trabalho, e botei no altar. Quanto foi mais ou menos? R$6.000. E hoje só trabalha para quem? Hoje eu trabalho para mim. Tem sua casa? Tenho minha casa, tenho 2 casas. Tem 2 casas? 2 casas. Que não tinha nenhuma. Tenho meu carro, tenho minha moto, tenho meu marido liberto, tenho o Espírito Santo, que é importante de tudo na nossa vida, e tem um caminho, que é esse. Qual que é o caminho? É o altar. Se você subir sem medo, se desprender, você consegue. Amém, pessoal? Parar não.
Não vou parar. Bem forte para Jesus. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Mulher arretada, né? Como diz lá no Nordeste. Arretada mesmo, quer dizer, de fé, coragem, determinada. Uma mulher dessa, qual é o homem que vai ser fracassado? Não é verdade? Pois é, minha amiga e meu amigo, eu não sei qual é o problema que envolve a sua vida, eu não sei, mas eu sei uma coisa, o altar é o lugar onde a gente resolve qualquer tipo de problema, Agora, a pessoa tem que ser realmente revoltada, ela tem que se lançar de corpo, alma e espírito, é tudo por tudo, é o sacrifício, é a fé sobrenatural. Uma fé natural não conquista as coisas sobrenaturais. Se você quer um milagre sobrenatural, você tem que partir para uma fé sobrenatural, além daquilo que você faz, que é ou tem sido o natural. A Fogueira Santa do Monte Sinai é para isso. Nós estaremos indo no Monte Sinai juntamente com meus colegas, os nossos conservos, para orar por aqueles, buscar a resposta de Deus para você que está com problema sobrenatural. O convite está lançado para aqueles que creem. Quem crê é porque foi tocado pelo Espírito Santo. Quem não crê é porque não foi tocado ainda. Então espere crer para que você então participe. Mas se você já foi tocado, então venha conosco. Quem crê vai, quem não crê fica. Tá bom? Essa é a fé da Fogueira Santa do Monte Sinai. Monte Sinai, onde Deus desceu. Lugar escolhido por ele para libertar o seu povo. Foi ali que o impossível aconteceu. 430 anos de opressão e escravidão chegaram ao fim e finalmente um povo tomaria posse do que era seu. No Sinai, esta promessa foi feita a Moisés e neste lugar, tempos depois, seria a parada obrigatória dos filhos de Israel para a mudança de identidade. Milhares de anos se passaram e o Monte Sinai continua sendo o altar natural de Deus na terra, onde as maiores batalhas são vencidas pela fé. Levaremos os nossos problemas mais impossíveis de serem resolvidos a este lugar, para que as maravilhas que aquele povo viveu se repitam nos dias de hoje na sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Fogueira Santa no Monte Sinai, o Monte dos Impossíveis. Meu nome é Elizabeth Rodrigues de Oliveira. A minha infância foi muito difícil, porque minha mãe, ela tinha 14 filhos. E eu era gêmea e ela não dava atenção. Aconteceu do meu tio chegar a me estrupar. E eu cheguei nela e falei, e ela não acreditou. Ela falou que era história minha, que aquilo ali, ele jamais iria fazer aquilo. Eu imaginava atirando na cabeça dele. Eu imaginava botando fogo no corpo dele. Eu imaginava fazendo um monte de coisa com ele. Eu criança, mas eu imaginava isso. Ali eu já me tornei uma criança depressiva, por mais que naquela época não sabia o que era depressão. Eu olhava minha irmã gêmea comigo e eu falava, eu podia matar ela. Porque eu tinha ódio de quem passasse perto de mim. Porque ninguém acreditava em mim. A dor era tão grande, a mágoa era tão grande, a angústia era tão grande, que eu pensava assim, se eu sangrar alguém, e se eu tirar o sangue e chupar o sangue? Então eu peguei uma faca e cortei meu pulso. Eu me sentia a pior criatura. A pior de todas que já imaginou. Porque assim, os pensamentos vinham, você não presta nem para morrer. Sua mãe não acredita em você. Comecei a tomar remédio controlado. Comecei, desde 12 anos de idade, eu já comecei a tomar, ir para o psiquiatra, para poder ver o problema, porque a minha cabeça doía tanto. E tudo que eu falava, eles falavam que
era a história da minha cabeça. Com esse sofrimento todo, eu imaginei, se eu arrumar uma outra pessoa, se eu arrumar um companheiro, que ele possa me ajudar a sair da situação. Talvez é isso. Quando eu conheci essa tal pessoa, ele teve relação sexual comigo à força. Na hora, eu lembrei do meu tio. Aquela sensação de ódio, voltou tudo. Aquela angústia, aquele desejo de morte. Só que logo em seguida, eu descobri que eu estava grávida. E agora o que eu vou fazer? Aí eu tentei me matar, eu e meu filho. E um pensamento, eu planejei. Eu usei lepecídio com criolina. Misturei e tomei, coloquei um dentro do outro e tomei tudo. Fiquei em coma 21 dias. Quando eu acordei, os médicos chegam para mim e falam: nós descobrimos que você está com câncer no sangue, leucemia rara, que no meio de 1000 tem uma, e você é uma delas. Os remédios eu não reagia mais, meu organismo já não gerava mais sangue. Eu tinha que tomar sangue 3 vezes por semana, fazer transfusões. Assim que eu cheguei em casa, eu me tranquei no banheiro e gritei bem alto: Deus, o Senhor fala que o Senhor existe? Mentira! O Senhor não existe. Eu nasci para sofrer. Eu nasci só para sofrer. Então, assim, naquele momento, eu gritei e falei: se existe um Deus, dá um sinal. Pelo menos um sinal que seja, para mim saber se existe um Deus. Porque o lado ruim eu já conheço. Eu quero saber se existe um Deus. Era 2 horas da manhã. Tinha um controle no chão e eu pisei nele. E naquele momento tinha uma pessoa falando e apontou o dedo para mim e falou: você que está aí, você que está aí é você mesmo, que não vê que não tem outra saída. Tem sim, mas para você ver que tem outra saída, você tem que vir aqui. Só que naquele momento ele passou o endereço e falou: Igreja Universal. Eu fui para desligar, porque naquela hora eu lembrei do Bispo Macedo. Eu tinha uma revolta, assim, um ódio sem explicação do Bispo Edir Macedo. Porque eu imaginava, eu achava naquele momento que ele era um ladrão, que ele roubava os outros, que ele pedia dinheiro. Aquele homem estava me passando uma confiança. Quando eu cheguei na porta, eu já senti algo totalmente diferente. Uma tranquilidade. E quando aquele homem subiu no altar, que falou: fica todo mundo de pé. Eu não consegui ficar de pé naquele momento. Que falou com o Espírito Santo, que eu nem sabia o que era Espírito Santo. Ia curar quem estava enfermo, ia curar quem estava com qualquer tipo de problema. A mão dele tocou em mim naquele momento. Quando eu percebi, eu já estava em pé, sem dor. Aquela reunião para mim foi inesquecível. Foi aí que eu percebi que realmente havia um Deus. Realmente não era Edir Macedo. Realmente era o próprio Deus ali naquele momento. Aí eu fiz todos os exames e provou que eu estava curada. Os médicos não acreditaram, mas a senhora estava como morta. Eu voltei para casa com a cura na mão. A cura que a medicina falou que não tinha como. Só que o vazio continuava. Um homem de Deus chegou em mim e falou: tem uma saída para a senhora. Para curar a alma, o vazio, esse ódio que a senhora sente, conflito, tudo o que acontece que a senhora não vê uma saída, eu tenho uma saída que é no altar. Aí eu pensei: como uma saída no altar? Naquele momento que ele entregou o envelope para mim, ele falou na Fogueira Santa. O que ele falou, Fogueira Santa? Ele lembrou da época de Moisés, povo no Egito. E para sair da escravidão,
Eles sacrificaram. Aí eu entendi naquele momento a proposta de Deus. Se eu pude sacrificar para os encostos, por que eu não poderia sacrificar no altar de Deus? E naquele momento, eu comecei a gerar. Por mais que os argumentos do diabo vinha falando, você tem que comprar coisas para o seu filho. Colocava os meus filhos falando que estava com fome, mas eu falava, não, é por envelope. E realmente naquela época eu passava muita dificuldade financeira, porque eu não tinha como alimentar meus filhos. Era doações de vizinho para dar para eles, mas nenhum argumento fez eu não gerar meu sacrifício. Vendia sapato, comecei a vender sapatos usados. Aí depois consegui uns novos. E todo aquele valor eu colocava no envelope. E pedindo a Deus para chegar o grande dia. E quando eu coloquei meu sacrifício, não só o sacrifício sangue, mas a minha vida. Quando eu coloquei naquele altar, eu desci outra pessoa. A depressão, a angústia, aquele ódio que eu tinha, aquela mágoa, tudo aquilo foi arrancado. Tudo aquilo que naquele momento assim, se pudesse voar, eu era igual uma pena. Aquele vazio foi preenchido naquela hora. A paz, eu senti naquele momento e comecei a louvar. Até a música, vem agora Espírito Santo, eu estou aqui. Só que eu cantando isso aí, com a certeza que ele estava dentro de mim, eu comecei a ver minha vida totalmente diferente. Aquela alegria que não conseguia sair, já saía de dentro para fora. Naquele momento, eu me tornei uma cidadã celestial. Eu me tornei realmente pertencente aos planos de Deus. Naquele momento, eu entrei realmente no reino de Deus. E de fé em fé, fogueira santa em fogueira santa, foi construindo uma vida nova. E o altar me deu um homem de Deus. Não, eu costumo falar um homem com H, de verdade. Um casamento não só para dizer que eu casei, mas um casamento abençoado. Eu que só tinha quinta série, comecei a desenvolver também, a estudar. Fiz faculdade de marketing, de relacionamento, marketing geral. E outros cursos também. Eu comecei a palestrar, ser palestrante de muitas pessoas que eu nunca imaginei na minha vida. Eu tenho uma vida de qualidade, me deu uma vida estável, que posso comer o que eu quero. Meus filhos podem comer o que quer, vestir o que quer. Tem lugar de morar, tem carro, empresas. Isso tudo através do sacrifício da Fogueira Santa. Hoje eu sou feliz, tenho essas conquistas, uma vida boa, tenho paz no meu lar. Porém, nada disso tem valor mais do que o Espírito Santo. Mais do que o Espírito Santo que está em mim. Ele é tudo. Ele tem mais valor do que qualquer coisa que eu já conquistei nessa vida. É a própria bênção, ela se tornou a própria bênção. Essa é a proposta da Fogueira Santa do Monte Sinai. Nós vamos entrar em oração agora. Que Deus abençoe em nome de Jesus através dessa oração. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
assim como Abraão viu a tua maravilha e subiu, assim também agora, por meio desta oração, esta pessoa decide subir, fechar os seus olhos, abrir o seu coração e falar contigo. Subir por meio da imaginação, por meio da oração, por meio da fé. Sim, é possível esta pessoa agora sair desse nível baixo de depressão, de negatividade, de desculpas, de tristeza e subir. Porque as tuas maravilhas têm sido exibidas nesta programação. Milhares de casos verídicos de pessoas desenganadas, viciadas, depressivas, pobres, miseráveis, solitárias, que hoje estão curadas, libertas, bem-sucedidas, felizes, transformadas, porque elas subiram. E agora eu peço por esta pessoa que está hospitalizado, desenganado, por esta pessoa que está presa, condenado a anos, a décadas de prisão. Eu oro por esta pessoa que já foi a muitos lugares, mas infelizmente, até então, não encontrou a solução. Porque a solução está em Ti, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus do Monte Sinai, Deus que vê a nossa aflição, ouve o nosso gemido e desce para responder a nossa oração. Nós subimos agora ao Senhor em oração, que o Senhor desça ao encontro de todos que agora estão no seu trabalho, na sua empresa, no transporte público, em casa, aonde quer que esta pessoa esteja orando comigo, estende a tua mão, meu Pai, agora, e arranca o mal deste corpo, arranca os pensamentos ruins, arranca o peso e toda a opressão, pois apresenta ao Senhor esta água em oração. Levante o copo com água, amigo, amiga, pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo aí agora com você. Beba e receba o toque de Deus. Toda dor, toda opressão, vício, doença, pensamentos de morte, diga: saia! Abra os seus braços, se possível, levante a sua cabeça e entregue a sua vida, dizendo: Senhor, Senhor Jesus, eu tomo a decisão de me converter ao Senhor, de dar as costas para o passado, de vícios, traumas, mágoas, idolatria, feitiçaria, desculpas e seguir os teus passos. Receba o abraço do Altíssimo, receba a força que vem de Deus, pois você já não está só, estamos juntos. Meu Deus, consagra este sal que vamos usar no domingo dia 15, quando vamos cumprir com o nosso voto de sacrifício. Vamos comer um pouquinho deste sal, pois no Monte Sinai o Senhor disse a Moisés que não deveria faltar o sal da aliança, o sacrifício acompanhado do sal que dá sabor, que todos que oram comigo se tornem o próprio sacrifício no dia 15, quando cumpram com o seu voto no Templo de Salomão, em nome de Jesus e em todos os templos da Universal. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Agora, com a bênção dele, você terá condições de buscá-lo, com a sua força de obedecê-lo e com a fé sobrenatural de sacrificar voluntariamente, fazendo o fora do comum, para que aconteça o sobrenatural na sua vida. No dia 15, aqui no Templo de Salomão, na Vigília do Espírito Santo, eu estarei na entrada, disponibilizando a você um pouco deste sal. Eu tenho aqui 12 quilos de sal, simbolizando as 12 tribos de Israel. Acompanhe o texto bíblico que diz no livro de Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Não deixarás faltar, leia em voz alta, sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Repare
que Deus deixou claro que todos aqueles que se prontificassem em oferecer a Ele sacrifícios e ofertas, que a mesma fosse acompanhada de sal. Quando Jesus esteve aqui, Ele afirmou para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Em outras palavras, nós devemos ser o próprio sacrifício. A sua entrega total no altar do Deus vivo, aqui no Templo de Salomão, no domingo dia 15, acompanhado do seu pedido que nós levaremos, eu pessoalmente levarei, juntamente com o Bispo Macedo e com o Bispo Renato, nós levaremos para o Monte Sinai, levaremos o seu pedido e você vai comer um pouco deste sal, exclusivamente na vigília do Espírito Santo. Agora eu quero que você acompanhe a leitura do texto bíblico no livro de Salmos, que diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos, capítulo 37, versículo 25. É impossível que uma pessoa sendo fiel a Deus, uma pessoa buscando a Deus, seja desamparada. O justo nunca, jamais será desamparado. Nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos momentos difíceis, mas assim como Abraão, Isaac e Jacó, eles foram justos e fiéis e Deus os livrou e os amparou, assim também Deus foi com Moisés e com o povo de Israel e tem sido com todos os justos, como afirma o texto. Leia mais uma vez, por favor, o texto. Você pode ter sido moço e agora você pode estar velho, ou você seja moço e amanhã você será velho, mas nunca você verá o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque esta palavra, ela se cumpre na vida daqueles que são fiéis a Deus. Por isso, neste domingo, nós vamos estar realizando aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, o Domingo da Volta. Volte, veja aí, o Domingo da Volta. E por que vai ser Domingo da Volta? Pode colocar em tela cheia, por gentileza? Porque diz o texto sagrado: voltareis e vereis a diferença. Você que está afastado, você que por alguma razão, algum motivo, você se afastou da fé, saiu até da igreja, você tem dado desculpas, murmurado, duvidado, mas disse Deus: voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Domingo da volta. Chegou a hora de você voltar. Volte para a fé, volte para o altar. É o domingo da volta para você ver as maravilhas de Deus. Você é o nosso convidado todo especial. Aqui no Templo de Salomão, nós estaremos às 18 horas na vigília do Espírito Santo. Não esqueça de trazer o candelabro do nome de Jesus em hebraico, que nós estamos usando durante a busca do Espírito Santo. Nessas últimas semanas do ano, você escreve o seu nome aqui e buscamos o Espírito Santo. E muitas pessoas têm sido batizadas e outros têm sido renovados. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, está então localizado o Templo de Salomão. Pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua